Quero que você receba nesse momento também. Eu quero pedir mais uma vez a se colocar de pé para que possamos receber o pastor Ronald, estará trazendo a palavra de Deus para o nosso coração. Não ande, não converse, toda a reverência à palavra do Senhor. Meus irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Você pode tomar o seu assento. Quero agradecer a Deus pela a honra e privilégio de me trazer a esta casa para pregar a sua palavra. Agradecer ao pastor Alexandre Costa pelo honroso convite. Tem sido muito generoso comigo. Nos conhecemos em pouco tempo, mas há uma simpatia muito grande, e a minha oração a Deus pela vida do pastor Alexandre e sua família, que Deus lhe conceda os desejos do seu coração, que no próximo dia 6 seja feito segundo a vontade do Senhor e a força do povo. Nós precisamos de mais pessoas, irmãos, engajadas para o bem da nossa cidade, do nosso povo. Que Deus abençoe também todo o ministério, a diretoria, o corpo de diáconos. Me sinto muito honrado, fui muito bem recebido pelo diácono Gerson e outros irmãos, pastor Oséias, que nos recebeu hoje mais cedo. E eu fico muito feliz. Estivemos aqui no domingo passado, no encerramento do culto da festividade dos 35 anos, e foi uma grande bênção. Eu convido, mesmo assentado, que você abra a sua Bíblia no livro dos Salmos, Salmo de número 126. É muito bom, irmãos, estar em um culto das Assembleias de Deus. Eu pertenço à Igreja Assembleia de Deus de Nova Iguaçu, presidida pelo pastor João Nunes dos Santos. E estar num culto como este alegra muito o meu coração, um culto pentecostal, mas um culto ordeiro, um culto decente, um culto em que nós vemos o movimento, sentimos a presença do Espírito Santo, e você vai entender. Se eu houvesse combinado com todas as pessoas que vieram aqui e ministraram, não sairia de um jeito perfeito, mas como é o Espírito Santo que dirige a igreja, tudo acontece de maneira perfeita. Eu gostaria que você, antes de ler o texto comigo, no livro do Salmo 126, dissesse assim: Amém. Se você está dizendo amém pela fé, você nem sabe o que eu vou falar, mas você está dizendo: assim seja feito segundo a vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Essa mensagem que eu vou pregar esta noite, ela tem como título Cântico dos Degraus. E ela narra ou relata para nós uma pequena parte da história do povo de Israel. Salmo 126, versos 1 a 6 diz assim: Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Este salmo é um dos 15 salmos que compõem os famosos Cânticos dos Degraus, também chamado de Cânticos dos Peregrinos, ou das Subidas, ou de Romagem. Isto porque conta-nos a tradição judaica que, por ocasião das 3 maiores festas de Israel, as festas solenes, festas
da Páscoa, do Pentecostes e tabernáculos, os homens judeus deveriam sair de todos os lugares onde habitavam para se dirigir a Jerusalém. E quando eles chegavam em Jerusalém, estavam para subir as escadarias que davam acesso ao templo. Essas escadarias possuíam 15 degraus. Ali, naqueles degraus, eles cantavam esses salmos. Esses salmos começam no Salmo 120 e vai até o Salmo 134. O Salmo 126, o Salmo 127 e o Salmo 128 são uma trilogia da restauração do povo de Israel. O Salmo 126 trata do retorno do cativeiro. Isto mostra-nos que este salmista está escrevendo este hino de louvor a Deus por ocasião do retorno de Israel do cativeiro babilônico, do exílio. Nós sabemos, e para encurtar a história, Israel foi dispersa, ela foi levada cativo por Nabucodonosor por causa dos seus muitos pecados, como nós veremos à frente. Mas, depois de cumpridos 70 anos, eles regressaram. O Salmo 127 trata da reconstrução do templo, casas, cidade e muro, bem como segurança e proteção. Você observará no Salmo 127 que diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia, em vão trabalham os que edificam, e se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Isto está muito parecido com os dias de Esdras e Neemias. E o Salmo 128 fala do repovoamento da nação, Deus abençoando o homem, a mulher e sua prole. É o salmo da família, é o salmo familiar, onde diz que é bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Ele será feliz, ele será bem-sucedido, a mulher será frutífera, os filhos serão saudáveis, e assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Esta é uma pequena introdução, e para que vocês entendam melhor essa história, eu vou conduzi-los em uma leitura histórica. Essa leitura está registrada em 2 Crônicas, capítulo 36, versículos 2 a 23. Eu preciso da sua atenção. Era Joacás da idade de 23 anos quando começou a reinar, e 3 meses reinou em Jerusalém. Porque o rei do Egito o depôs em Jerusalém e condenou a terra à contribuição de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. O nome disso é imposto. E o rei do Egito pôs a Eliaquim, irmão de Joacás, rei, sobre Judá e Jerusalém, e mudou-lhe o nome para Jeoaquim. Mas a seu irmão Joacás tomou Neco e levou-o para o Egito. Era Jeoaquim de 25 anos de idade quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor seu Deus. Subiu, pois, contra ele Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o amarrou com cadeias para o levar à Babilônia. Também, alguns dos utensílios da casa do Senhor levou Nabucodonosor para a Babilônia, e pô-los no seu templo em Babilônia. Quanto aos mais atos de Jeoaquim, e às abominações que fez, e aos mais que se achou nele, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel e de Judá. E Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. Aqui nós estamos vendo a investida de Nabucodonosor contra Israel, contra Judá, o reino que ainda estava de pé, e fazendo a primeira retirada de homens, inclusive dos utensílios do templo do Senhor. Era Joaquim da idade de 8 anos quando começou a reinar, e 3 meses e 10 dias reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, e no decurso de 1 ano, o rei Nabucodonosor mandou que o levassem à Babilônia, como também os mais preciosos utensílios da casa do Senhor. E pôs a Zedequias, seu irmão, sobre Judá e Jerusalém. Era Zedequias da idade de 25 anos quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus.
nem se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Além disso, também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que o tinha juramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz e tanto se obstinou no seu coração, que não se converteu ao Senhor Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam de mais em mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa do Senhor que ele tinha santificado em Jerusalém. Isto está nos mostrando a derrocada final do povo que se chamava pelo nome do Senhor. O povo a qual Deus havia separado e escolhido para ser santo, separado, ser modelo para todas as demais nações. Mas este povo, que se chamava pelo nome do Senhor, estava praticando as mesmas abominações que as nações pagãs praticavam. E às vezes fazendo até mesmo pior. E o Senhor, Deus de seus pais, lhes enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, ou seja, os seus profetas, madrugando e enviando-lhes, porque se compadeceu do seu povo. Ainda assim, naquela desobediência, naquela teimosia, Deus se compadecia do povo e lhes dava oportunidade para que eles se voltassem para Deus. Porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Quando Deus nos dá muitas oportunidades, tantas oportunidades, e nós não as apanhamos, chega um momento em que Deus recolhe, que Deus cessa. Devemos entender, irmãos, que o homem que é advertido muitas vezes e endurece-se contra Deus, será quebrantado sem que haja cura. Eu sei que há um texto na Bíblia que diz que as misericórdias de Deus são sem fim, mas não são sem fim sobre os desobedientes, são sem fim sobre os obedientes. Deus faz misericórdia aos milhares daqueles que temem o seu nome. Mas daqueles que lhe aborrecem, ele castiga até mesmo as suas gerações. Então Deus fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada, na casa do seu santuário. E não teve piedade nem dos jovens, nem das moças, nem dos velhos, nem dos decrépitos. A todos os deu nas suas mãos. E todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor, os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia. E queimaram a casa de Deus, e derrubaram os muros de Jerusalém. E todos os seus palácios foram queimados, destruindo também todos os seus preciosos objetos. E os que escaparam da espada foram levados para a Babilônia, e fizeram-se servos dele e de seus filhos até ao tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor seu Deus seja com ele. Eu quero lhe dizer que tem um decreto de Deus para a sua vida esta noite. E este decreto, esta assinatura, esta chancela, não é de destruição, é de restauração. Embora você possa estar vivendo um dilema tal qual o povo de Israel viveu, zombaria, escárnio, pobreza, miséria, escassez, fome, escravidão, tristeza, sofrimento, depressão, há uma profecia de Deus sobre a sua vida. A história não vai terminar assim.
Há uma narrativa profética de juízo no livro de Jeremias, capítulo 25, 1 a 11, mas eu vou me eximir dela por causa do tempo. É onde Jeremias trata que se o povo de Israel não se voltasse para o Senhor, Deus enviaria os caldeus. No Salmo 137, nós encontramos um salmo melancólico, triste, aonde os judeus dizem: junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros, ou seja, nas árvores que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativos, presos, nos pediam uma canção, isto era em tom de zombaria, e os que nos destruíram, que os alegrássemos dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Como? Como você vai louvar a Deus, vai se alegrar no Senhor, se você está preso, se você está algemado, se você está acorrentado, se você está cativo? Mas há uma palavra de vitória e de esperança para você esta noite. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente nós, vocês, seremos livres. Saudades e tristezas de uma pátria, saudades e tristezas de uma vida que vivemos ou vivíamos outrora. Talvez hajam pessoas aqui nesta noite que estão com saudades de como era em outros tempos. Em outros tempos você cantava, em outros tempos você orava, em outros tempos você jejuava, você ia à igreja, você participava dos departamentos, você estava envolvido nos trabalhos, envolvidos nos projetos. Em outros tempos você até mesmo pregava, mas algo aconteceu e tudo isso se foi, tudo isso se perdeu. Eu quero lhe dizer esta noite que há uma profecia de restauração para a sua vida. O cenário é medonho, no qual os israelitas estavam inseridos. O cenário pode ser medonho na sua vida. Eu não tenho qualquer conhecimento do que sucede na sua vida, mas o Deus a quem nós servimos sabe de tudo. Ele sabe cada um dos nossos pensamentos. Ele sabe cada uma das nossas necessidades. Ele conhece a nossa fragilidade. O Senhor se compadece dos seus filhos como um pai, diz a Bíblia. Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. A narrativa profética de restauração está em Jeremias capítulo 29, versículo 10. Eu me recordo que quando Deus chamou a Jeremias, ele disse: você está sendo incumbido de uma missão profética. Eu te dei como profeta para as nações, não apenas para Jerusalém, mas para as nações. E você vai plantar e edificar, mas também vai arruinar e arrancar. Quer dizer que a palavra que sai da boca do homem de Deus pode ser palavra de juízo, mas pode ser também palavra de restauração, de bênção. E o prazer de Deus não é punir o seu povo. O prazer de Deus não é nos fazer sofrer. Mas às vezes Deus precisa nos submeter a algumas situações. Como o ourive submete o ouro ou a prata no crisol e superaquece aquele metal para que dele possa extrair todas as impurezas. E ver naquele metal, refletido naquela poça, a sua face. Às vezes Deus precisa nos submeter a algumas tribulações, algumas provações, e Ele vai dizer: vê, eu te purifiquei na fornalha da aflição, apenas para ver a minha face estampada em ti. Então Jeremias vai dizer: porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia vos visitarei, e cumprirei sobre vós a minha boa
palavra. Diga para quem está do seu lado: Deus irá cumprir sobre você a sua boa palavra. A sua boa palavra. A sua boa palavra. Não é uma palavra má, não é uma palavra ruim, é uma palavra boa a seu respeito, porque Ele sabe bem os pensamentos que pensa de nós, e são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que esperamos. Então invocaremos, e iremos e oraremos ao Senhor, e Ele nos ouvirá. Buscaremos ao Senhor e o acharemos quando o buscarmos de todo o nosso coração. E aí ele diz: e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos. Sendo assim, essa mensagem tem 3 objetivos: trazer de volta os que estão longe, reconstruir o seu relacionamento com Deus e abençoar a sua família. Você só vai sair daqui esta noite vazio, desacreditado, se você quiser. E isto é uma questão de decisão. O moço que se aproximou de Jesus, bem vestido, sadio, possuindo muitas propriedades, disse: bom mestre, o que farei para herdar a vida? A Bíblia diz que Jesus, olhando para ele, o amou. Observas os mandamentos? Sim, Senhor, faço isso tudo desde a minha mocidade. Fazia nada, nós sabemos. O primeiro mandamento ele não cumpria: amar o Senhor Deus acima de todas as coisas. Pois quando tocou naquilo que lhe era mais caro, as suas riquezas, a Bíblia diz que ele se recolheu envergonhado e, distanciando-se de Cristo, foi embora. É uma questão de decisão esta noite você querer voltar. É uma questão de decisão esta noite você querer reconstruir o seu relacionamento com Deus. É uma questão de decisão esta noite você querer ser o abençoador da sua casa, o abençoador da sua família. Não espere pelos outros, dê você o primeiro passo. Não espere por mais ninguém, tome você a iniciativa. Seja você o arauto da sua família. Salmo registra algumas passagens importantes. Em tom poético, o salmista diz: estávamos como os que sonham. Porém, o que eles estavam experimentando agora não era um sonho, e sim uma realidade. Eles que agora haviam vindo do cativeiro diziam: nós estamos como os que sonham, porque ninguém tinha mais esperança de regressar do cativeiro. Há uma passagem na Escritura que ele diz: estamos cortados. E nós sabemos o que isso quer dizer. Jesus diz que quando o Senhor corta o ramo e o lança fora, Ele despreza este ramo. Eles dizem: estamos cortados. Eles tinham o entendimento que eles estavam inseridos em Deus, mas agora eles estavam cortados. Deus é poderoso para reenxertar, para colocar de novo eles ou você na videira verdadeira. Talvez os pecados que alguns aqui tenham cometido sejam pecados tão gravosos, pecados tão medonhos, que a pessoa possa imaginar: não há mais esperança para mim, não há mais perdão para mim, não há qualquer chance de restituição para a minha vida. Eu quero lhe dizer: há esperança para você, há perdão para você, há restituição para você, porque o sangue de Jesus tem poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue. Aleluia. Não é tempo hoje de sonhar, é tempo de viver o cumprimento da promessa de Deus.
Eu sei que há mensagens que nós pregamos, né, para sonhar, mas hoje eu não vim aqui pedir para você sonhar, eu vim pedir para você viver as promessas de Deus. Eu vim pedir para você experimentar o cumprimento das promessas de Deus. Cantares 2, 11 e 12 diz: o tempo de cantar chegou, porque eis que passou o inverno. A chuva cessou e se foi, aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chegou. Você pode levantar a sua mão e dizer: o tempo de cantar chegou para mim, o tempo de cantar chegou para a minha vida. Abrace esta palavra pela fé. A autor aos Hebreus diz que esses homens que nos antecederam no passado, eles acolheram a palavra de Deus pela fé, eles abraçaram aquela palavra, mesmo ainda estando longe de alcançá-la, eles correram em direção àquela proposta, porque eles tinham em mente que a cidade que eles iriam habitar não é cidade feita pela mão dos homens, mas é a cidade feita pelo artífice eterno, o Criador dos céus e da terra. A segunda frase deste salmo que me chama a atenção é: então se dizia entre as nações. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Você esta noite está triste ou está alegre? Qual é o seu sentimento nesta noite? Como está o seu coração enquanto a palavra está sendo ministrada? Saudoso pastor Antônio Gilberto dizia: ponha esta palavra no teu coração. E isto que ele dizia, nada mais era do que o que Deus disse para Moisés dizer ao povo de Israel, aos filhos de Israel, em Deuteronômio capítulo 6. Ponha esta palavra no seu coração. E se a palavra entrar no seu coração, ela vai converter a sua tristeza em alegria. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor a mim, a você. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. Há um hino cristão que diz: conte quantas bênçãos, dize-as quantas são. Por mais que nós estejamos vivendo períodos difíceis, e muitas vezes esses períodos nos colocam em tristeza e às vezes até mesmo em depressão, nós precisamos buscar na caixinha das memórias as grandes coisas que Deus fez por nós. Só que quem está dizendo aqui não é o autor do salmo, quem está dizendo são as nações. Isso quer dizer que é um testemunho. Estão testemunhando ou estarão testemunhando a seu respeito. Não é você que vai precisar vir à frente e dizer: olha, Deus fez isso e aquilo outro por mim. As pessoas verão a grandeza das obras de Deus na sua vida e dirão: não era aquele que vivia embriagado, não era aquela que vivia em uma situação estranha, não é aquele que estava endividado, não é aquele que foi despejado, não é aquela que saiu da vida, controversa. Nossa, como está diferente, agora ele é crente em Jesus, agora ela é crente em Jesus, e aqueles que antes te desprezavam vão chegar até você e vão pedir: ora por mim, vai na minha casa, faz um culto lá, visita a minha família, visita o meu filho, leva para a igreja. Faze-nos regressar outra vez. É interessante, o Salmo diz que eles já haviam vindo. O Salmo começa dizendo: quando o Senhor nos trouxe de volta. E aí na metade do Salmo ele diz: faze-nos regressar outra. Parece que o salmista não está muito bem da cabeça, mas na verdade ele está. O povo de Israel, ele foi levado para o exílio em 3 remessas, em 3 movimentos, 3 etapas, 3 levas.
De 10 em 10 anos, Nabucodonosor levou uma grande quantidade de judeus para o exílio. Por ocasião da restituição, da restauração, do retorno do povo de Deus, Deus também fê-los regressar em 3 remessas. Então, o que nós vemos no versículo 1 é a primeira remessa. O que nós vemos no versículo 4 é a segunda e a terceira remessa. Como eles já tinham vindo na primeira, aqueles que já estavam em Jerusalém diziam: Senhor, traga mais, faze voltar o restante do teu povo que está no cativeiro, traga os demais que estão presos. E aí o autor, ele compara isto às ações de chuvas que aconteciam na região desértica do Negueb, cujo nome significa árido, seco. É uma região desértica ao sul de Israel, por isso diz, como as correntes do sul. Esta região, ela na maior parte do ano não tem chuvas sobre ela, deixando-a seca e desolada. Mas nas poucas vezes em que a chuva ocorre no topo das montanhas do Negueb, e essas montanhas, elas concentram as chuvas nos topos, e então, depois elas escoam as águas para o deserto, e aquele terreno hostil, sem vida, passa por um período. Ele passa por um período de revitalização. E ele passa agora de um deserto hostil, sem vida, desolado, seco, vazio. Ele passa agora a parecer um campo verdejante, florido, viçoso. Você pode ver isso hoje na internet, e ver isso acontecendo ainda hoje lá, nas terras de Israel. O que ele está dizendo para aqueles leitores e para nós aqui nesta noite? Ele está dizendo que este clamor implica no retorno de outros judeus, e para nós implica no retorno de outros irmãos. Ele está dizendo que nós devemos continuar pedindo ao Senhor. E por mais caótico que pareça o cenário, de tempos em tempos Deus vem e sopra uma brisa. De tempos em tempos Deus vem e traz aguaceiro e chuvarada. E aquele cenário caótico passa a ser um cenário belo, lindo. Talvez o cenário da sua vida hoje esteja caótico, mas há uma nuvem de Deus pairando sobre a sua vida. Esta nuvem está carregada das águas poderosas do Senhor, para regar a sua terra e para fazer a sua terra florescer, para a sua terra ficar verde, bonita e viçosa. Por último, nós temos o texto que diz: os que semeiam em lágrimas. É o último versículo que diz assim: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Perdão, é o versículo 5. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. E o 6 que diz a preciosa semente que eu li. É um conjunto. E aqui eu vou encerrar. Conta-nos a tradição que quando os judeus receberam de Ciro a ordem para voltar à sua pátria, Ciro não os despediu vazios, mas deu-lhes em pequenas sacolas punhados de sementes, para que eles pudessem plantar novamente nas suas terras. As lágrimas estavam presentes porque o trabalho era muito difícil. Imagine um terreno que está há 70 anos sem ser cultivado. Os profetas dizem que Israel, as terras de Israel, virou habitação de chacais, raposas, bestas feras. Matos e urtigas cresciam por todos os lados. Imagine um terreno deste abandonado. Como chegar e trabalhar neste terreno, e arar este terreno, e preparar este terreno, para que ele possa produzir novamente?
E então nós temos as lágrimas. As lágrimas acompanham a vida do cristão. Porque a vida do cristão, por mais abençoada que seja, ela é uma vida de renúncia. Ela é uma vida de tomar a cruz e seguir ao bom Senhor. A vida cristã, por mais maravilhosa que seja aos pés de Cristo, é uma vida que implica em muitas dores. E é por isso que esta promessa está reservada a nós, e não a nenhum outro povo. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Você pode dizer glória a Deus? Você está chorando? Você está gemendo como foi cantado esta noite? Você está sentindo dores? Chegará o momento em que Deus lhe enxugará toda a lágrima. Por quê? Porque você está portando a preciosa semente. Para aqueles judeus era uma sacola com um punhado de sementes naturais para eles recomeçarem a vida. Para nós é a bendita palavra do Eterno. Você está carregando a preciosa semente, e você está andando com a preciosa semente, e você está chorando com a preciosa semente, e você está sorrindo com a preciosa semente, e você está trabalhando com a preciosa semente, e você está perseverando com a preciosa semente, você está seguindo em frente com a preciosa semente, você não volta atrás, porque você tem a preciosa semente. E aquele que leva a preciosa semente, ele voltará, ele regressará sem dúvidas com a sua recompensa, com os seus feixes, com os seus molhos. Diga para quem está do seu lado: você receberá a sua recompensa sem dúvida. Porque Deus não deve nada a ninguém. Deus vos abençoe em nome de Jesus.